Porque você falou sobre a análise, sobre a volta do sofrimento, você colocou todo o sofrimento que parece sobre esse gado do seu livro. Mas eu queria saber aonde o budismo entrou, onde que parte do livro te ajudou, contribuiu para te ajudar a contar a história da sua vida. Ótimo, muito obrigado, tá? Carmen, é o seguinte, eu falei do processo, mas eu não contei a história do livro. Não. Então, assim, é uma autodiscussão. Então, isso significa o quê? Na minha experiência, o texto vai te dar uma certa autonomia quando a gente vai escrever. Então, não adianta, a não ser que seja um roteirista que tenha já uma visão de começo, meio e fim da obra, no texto do filme, contratado para poder fazer uma novela, uma coisa assim, né? Então, deve ter também esse escritor sobre demanda. Esse escritor sobre demanda é quem é contratado para escrever para atingir objetivos específicos. Tá? Quando eu comecei a escrever esse livro, eu comecei dentro da sala de aula. Tá? Os meninos estavam com uma turma de oitavo, eles estavam no oitavo ano, estava com uma turma de oitavo ano, saindo da pandemia, voltando no centro presencial. As carteiras espalhadas, assim, bem espalhadas e tal, máscara, horrível da aula de máscara. E os meninos estavam fazendo uma redação. Eu estava num momento muito difícil, né? Tinha pouco tempo, de 2 meses, não resolvi. Aí eu coloquei o notebook lá em cima da mesa e comecei a escrever. Quando eu falo que vai adquirindo uma autonomia, é porque os personagens eles brotam, né, de alguma forma, e eles vão ganhando dimensões. Tá? O personagem do artista, ele aparece aí porque eu ouvi, lá em Niterói, eu frequentei durante um tempo um centro de estudos budistas bodhisattva. Eu tenho uma criação católica. Ao mesmo tempo, eu tenho religião nenhuma. Eu não gosto de ficar preso a nada. Mas ao mesmo tempo, eu rezo. Às vezes, eu medito. Porque eu acho que é meio isso que está vivo, sabe? É meio isso. É um pouco disso. E uma vez, lá no centro budista, uma praticante, né, já bem experiente, porque o budismo é uma coisa muito, né, negócio assim, às vezes fica muito assustado, porque são textos muito filosóficos, sabe, muito filosóficos, às vezes é difícil de entender. E ela me falou assim, olha, ela viu que eu estava em estado de sofrimento. Aí ela virou para mim e falou assim, você está triste, né? Tinha acontecido alguma coisa na escola. Lembrei, um aluno meu tinha sido preso. Porque esse é o Rio de Janeiro. Tá? O menino preto não pode pegar uma bicicleta e ir para a Zona Sul em paz. Ele não pode. Esse é o Rio de Janeiro. Eu estava muito mal com isso. Muito mal com essa situação. Ela olhou e falou assim, você está triste. Vai passar. E quando você estiver bem feliz, também vai passar. Eu nunca esqueci isso. Depois que aconteceu tudo que aconteceu com minha mãe, eu me agarrei a essa frase. Tá? Porque eu estava tão doente, eu falo doente, eu falo doente psicicamente, né? E a gente sabe que as doenças psíquicas, ou as doenças da alma, elas afetam o nosso humor, elas afetam a nossa pele, elas afetam o nosso sistema digestivo, elas provocam doenças graves, e aí por aí vai, né? Mas eu lembrava assim, a nossa amiga, a Samira falou que vai passar. Mas depois de passar, ela não fica feliz. E depois vai passar de novo. Então, mas gente, então, tá difícil, né? Tá difícil. Então, a personagem do Chico,
isso é importante você falar, porque muitas pessoas, quando vêm na quarta casa de livro, na sinopse de livro, né? Aí começa com dias, você já pensa assim, opa, de autoajuda. Tá? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: não espere que você esse livro. Porque não é que de autoajuda. Ele tem personagens que podem perder a esse universo que a gente vive hoje, os conselheiros espirituais. Entendeu? Mas ele não é um autoajuda. Tá? Ele tem uma personagem que me veio, esse personagem chama Boaventura, e essa personagem veio a partir de uma operação universitária que minha cabeça fez, pegando o corpo de uma pessoa, pegando os ensinamentos que eu vi de outra pessoa, e isso é um processo totalmente inconsciente. Tá? Mas uma coisa que eu te digo, né, o que ficou, porque o livro também aborda essa questão do discurso religioso, né, entre catolicismo, entre budismo, entre as religiões neopentecostais, humanas, então, ele pega um pouco disso. Ele pega um pouco disso exatamente porque, naquele momento mais difícil, no hospital, eu me pegava era isso. Eu me ligava para, felizmente, amigos, irmãos maravilhosos ali do meu lado, para eu conversar. Mas não resolvi a situação. Tá? Então existe um ritual bastante ancestral que se apoderou de mim, que é colocar de joelhos e rezar. Tá? Isso eu achei interessante, porque eu olhava para minha mãe e você fala assim: minha mãe é devota de Nossa Senhora Aparecida. Se eu sou devota da minha mãe, tá? Eu sou devota da minha mãe. Então, uma frase que o budismo trouxe para mim, que eu levo para esse livro, é a seguinte: onde descobrir quem sou eu? Quem somos nós? O que a gente está fazendo aqui? Aí eu vi lá o seguinte: olha, para você descobrir quem é você, o que você está fazendo aqui, você precisa contemplar a sua própria face antes de nascer. Contemplar a própria face antes de nascer. E aí é um exercício de meditação. A meditação prega a contemplação do silêncio, que tem nada a ver com ficar calado. Tá? O silêncio, do qual eu também falo, e não é meditação. É conseguir perceber o que é impossível. É conseguir perceber, por exemplo, quando a gente percebe o fluxo dos pensamentos durante a meditação, ou durante mesmo aquele momento de reflexão, depois de uma oração, quando a gente passa a ser observador dos próprios pensamentos, tem um momento que ele surge, um momento que pode te tornar, inclusive com emoções, raiva, mágoa, felicidade, e um momento que ele vai passar. O que se chama de silêncio aí seria o momento que um pensamento passa e o outro ainda não chegou. É a fissura. É o entrelugar. Por isso que eu coloquei na quarta capítulo a busca pela felicidade própria. Busca pela felicidade própria. Né? Porque isso, gente, infância, inevitavelmente, falar de mãe, falar de infância, falar, né, das imagens que eu tenho, uma casa que aparece aí, a gente vai ser uma casa nesse livro agora. Que casa é essa?
eu descobri que casa é essa. Tá? Quando você tem uma casa que aparece meu, e que é esse tempo, né? Da face, da contemplação da face antes de nascer. O que eu pego disso? Outro momento da minha vida, como outro momento das nossas vidas, e que não havia dor. É tudo descoberto, olha que uma cor, um cheiro, um sabor. Olha, uma pessoa esquisita que ela é, não sei o que e tal. E depois a gente vai resolvendo outras coisas, né? Então surge uma personagem, aí também está uma casa. Tá? E depois eu descobri de outra vez. Eu deixei ela contar aí no livro para vocês. Que a gente aprendeu, tá? É o seguinte, a Ana apareceu como professora também tem 30 anos. Tá? Aí ela me abraçou, deu um abraço tão rico, tão cheio de ternura, me falou coisas tão lindas, sabe? Que são coisas que a gente fala, né? Importante para nossa vida. Então, assim que eu cheguei, né, depois daquela evolução toda, você logo falou desses 30 anos. E você também falou com ele, são esses 200 anos aí que parece que vocês têm de habilidade, de vida. Você também falou dessa sua chegada, dessa sua volta, desse tempo todo, de tudo que você viveu. E aí ficou na minha cabeça a questão desse tempo. E aí eu pensei, gente, o tempo não é nada. Talvez o tempo é tudo, né? Porque o que são 30 anos? Para mim, você é o mesmo professor que esperando que eu aguardava ansiosamente para ter as melhores aulas de literatura da minha vida. Bem, me inspirou, que me fez estar aqui hoje. E me levou para a sala de aula, porque também para todo mundo que eu sou professora, por você, inspirado em você. Porque eu nunca tive coragem de dar aula de literatura, porque eu não consegui ser nem um pouquinho, né, do que você é. E eu tive também nas redes sociais e fiquei assim, nossa, e falar histórias incríveis para eles. Que sorte desses meninos, né? E também pensei naquele momento que você disse, né, que a verdade é 2 segundos, a gente não sabe de nada, porque de repente você, no nosso último ano, formar tudo, Belo Horizonte, eu fiquei totalmente isolada. Então, assim, o tempo realmente é algo, sabe, muda, né, um instante. E aí eu quero saber como que você gerenciou esse tempo. Como é que você voltou para a sua sala de aula? Como é que você organizou os anos? E também todas essas relações aí de 200 anos que não tem 200 e é um milhão de coisas. Como é que é isso tudo dentro? Voltar para a sala de aula depois da morte da minha mãe. Depois da morte da sua mãe. Tudo esse envolvimento todo. Como é que é o tempo para você, na sua vida, esse tempo psicológico aí? Eu acho que essa sua última frase, tempo psicológico, eu já. Porque a gente está aprendendo o seguinte, né? Como eu falei várias vezes anteriormente, eu gosto muito de psicanálise, né? Eu faço análise há 6 anos. Então, eu venho aprendendo a perceber que o tempo é uma construção simbólica também, né? Não é uma abordagem da física, né? Não é uma física, eu desconheço completamente o que a física considera como tempo. Porque o processo é o seguinte: eu escrevi um livro que tem um ponto de lembranças, tá? É um livro cheio de flashback. Então, a partir de Freud, a partir de Descartes também, eu penso o tempo, essa questão da lembrança como fantasia. Tá? A gente não se lembra das coisas como elas foram, como elas ocorreram. A gente inventa o tempo todo. Por mais marcante
bacanas que elas têm tido. Por isso eu falo também que uma cena, quando eu cheguei no hospital e que eu vi minha mãe daquele jeito, aquilo me perseguiu durante muito tempo. Eu estava dando aula, como foi essa coisa de voltar para a sala de aula? Eu estava dando aula e tal, tá? Que se chama de transtorno pós-traumático. Aquela imagem da minha mãe entubada, inchada, aparecia na minha frente. Não era fantasma, um espírito, não era isso. Eu via de dentro de mim. Então, essas relações de tempo, espaço, são relações muito investigadas sobre literatura. Tá? Então, Bakhtin já falou isso, cronotopo, uma relação entre tempo e espaço. Como é que essas relações acontecem, como é que um influencia o outro. Tá? De tal forma que as lembranças que aparecem no livro, elas são ao mesmo tempo vividas, porque eu as vivi, e inventadas, porque eu as escrevi. Eu as redimensionei. E você sabe que Deus é uma pessoa hiperbólica. Quando eu falo 200 anos, eu estava querendo falar 1 milhão. Tá? Eu sou uma pessoa que exagera. Sabe? Porque o exagero me salva, às vezes. Porque aí cai no sentido, cai no humor, entendeu? Tal. Tá ótimo, né? Então, tem 200 anos, e aprendi Fátima Pontes também. Você falava comigo, eu conheço isso desde 2015. Essa data de 2015 ficou na minha vida, sabe? Tudo é 2015. Né? Os meus alunos falam comigo. Falam comigo. Professor, você está com essa prova marcada desde 1915. Eles falam isso. Então, a relação de tempo, de vida, entra no grau de subjetividade, sabe? Lidar com isso, como eu falei, eu vou falar assim, vai passar, né? Você entendeu sua mãe também. Vai passar, você vai superar, ninguém supera isso. Ninguém supera a morte de um ente querido, amado. Você simplesmente entende que você tem 2 caminhos. Ou você escolhe viver, produzir e amar, ou você se tranca no quarto e chora. Eu escolhi o meu caminho, porque esse é o caminho que a minha mãe escolheu. Sabe? Então, é isso. E tem um filme muito interessante, o processo desse livro aí, né? Um filme que tem a ver um pouco com essa relação do espaço, da lembrança, tal. Depois dá uma olhada, chama A Árvore da Vida. Tá? O Brad Pitt. A Árvore da Vida. Que é a história de uma família também, né? De um pai muito rigoroso, sabe? De uma mãe muito terna, muito meiga. Então, essas imagens que tem no livro. O livro também começa com a queda de um meteoro, sabe? Remete também um pouco no livro. A minha pergunta aqui para a história tem talvez sentido, mas você, como seu processo de escrita, da autoficção, eu lembro daquele artigo do A Morte do Autor, que fala que a gente tem que, quando a gente vai fazer uma crítica de uma obra, tem que separar a obra do autor e com a morte do autor que cria o leitor. Aí eu queria saber como é o processo de escrita, como escritor, até que ponto você consegue se inventar, se anular para criar uma obra assim inteira. Por mais que seja uma autoficção, ainda assim é uma obra de ficção. Você tem que ver a escrita, como é que vai ficar a linguagem, como vai ficar as escolhas narrativas que você vai usando. Então, eu queria saber até que ponto o escritor em si pode se anular para escrever uma obra para dar luz a uma coisa nova. Então, aqui entendi. Faz total. Esse é outro dilema bem antigo da literatura, né? Quem fala para nós que o autor é o Lombardo, né? E ele diz isso, o autor está bom. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, na percepção dele, e depois do livro publicado, o autor não tem mais controle algum sobre o livro. O livro vai para a recepção. E a recepção é de quem? É de vocês. Então, por exemplo, estamos aqui agora falando sobre o meu livro. Tá? Eu falei aqui de mim, falei de toda a situação e tal, mas a partir do momento que você abre o livro, né, e se entrega a ele,
Não importa. Não importa. Sobre a anulação do processo, durante o processo, não existe anulação. Para mim, não existe isenção. Existe uma vez, quando eu estava fazendo o DVD do meu mestrado lá no FMG, era Clarice Lispector. Era essa moda, sabe? Virou naquela, estava na minha banca. Agora é, tá? Não vou falar que não é falar mal dela, mas ela deu uma pancada. Ela falou assim: ela pegou o trabalho de mestrado, ela falou assim: você é um leitor profundamente castrado e oprimido. Eu fiquei com uma revolta aqui, mostra também. Durante anos, depois fui fazer meu doutorado, fui ler mais, fui estudar mais, fui entender um pouco do que ela estava querendo dizer com aquele livro, né? Porque a castração da escrita e a castração na vida, de uma forma geral, é a mesmo problema, né? Porque aquilo que é castrado vai reivindicar o seu lugar em algum momento na sua vida, normalmente de forma transformada, tá? Quando eu entendi assim, anos depois eu estava lançando, defendendo meu doutorado, e lá estava o velho de novo, Eduardo Duarte, ele fez lá no Instituto do Brasil, ele foi meu orientador nesse lançamento. Eduardo falou assim: cara, assim mesmo, sabe, depurador, não sei o quê, aquela ordem típica, não sei o quê. Eu fui entender que ela estava muito certa. Ela estava assim, castrada e oprimido. Eu estava me cerceando demais. Eu estava profundamente aprisionado por mim mesmo. E é contraditório isso, porque todo mundo sabe a minha paixão por Clarice, que é o oposto disso. É uma entrega quase que restrita à palavra, que muita gente considera Clarice uma escritora psicótica. Tá? Minha pergunta não, ela é uma escritora. Tá? Então, assim, com esse processo de conseguir alguma isenção, eu acho que a isenção não existe para autor nenhum, nem para inteligência artificial, que é planejada pelo ser humano. A partir do momento que a inteligência artificial foi planejada por outra inteligência artificial, aí a gente chega lá em 2001, Odisseia no espaço, não acabou. Tá? E é isso mesmo, tá? Mas o que eu quero dizer é que eu não acredito em isenção jornalística. Eu não acredito em isenção da bula de remédio. Você já viu tantas coisas que falam aqui. Você vai ter pressão alta, você pode ter isso. Aquilo é um filme de terror. Você lê uma bula de remédio, eu, por exemplo, sou escrito um livro sobre isso. Romance com poder. Eu leio uma bula de remédio, eu sinto a boca seca, começa a sentir o estômago. Entendeu? Isenção é uma palavra muito perigosa, inclusive, porque tem gente que paga de isentão, né? Porque ele fica no meio termo, né? A gente vive num país polarizado, sabe? E tem aqueles nem não tá nem para isso, nem para aquilo. Enquanto isso, Porto Alegre está afundando, a Amazônia está acabando, então assim, a isenção ela pode levar a isso, tipo assim, eu vou ficar sentado aqui vendo as coisas acontecerem, não vou fazer nada, tá? Mas na escrita literária eu não acredito nem nos escritores realistas, naturalistas, brutalistas, como o Rubem Fonseca, que usam uma linguagem jornalística de reportagem para descrever a violência. A escolha lexical não é isenta. A gente vai aprendendo a ver que a arbitrariedade linguística vem da gente, que é um sujeito social incluído no discurso e reprodutor de tantos outros discursos, sabe? Então, assim, eu, como escrevo ficção, agora, por na terça, tiver essa informação.
Eu me descastrei e me desoprimi. Como você está vivendo estímulo ao fim? Essa é uma pergunta maravilhosa. A gente está adorando. Como você sabe que chegou ao fim desse fim? Cara, essa é uma coisa. Eu tenho a missão, assim, cada livro é uma experiência. Tá? Meu primeiro romance um romance, e aí é curioso isso, esse romance é de 2016, eu escrevi em 2015, durante uma greve. Já acabaram de chegar em Niterói, já peguei uma greve 5 vezes. Sabe? Eu escrevi agora que só gosto de greve no PMDB. Só. Tá? Aí peguei uma greve 5 vezes. Foi um horror, uma brigaiada. Sabe? Então esse livro foi o meu refúgio. Aí durante 3 meses eu escrevi. E também não era um livro grande, né? O livro, uma segunda livro, ele tinha um final que eu já sabia meio que com antecipação. Quando eu estava na parte final, na parte final do livro, eu já sentia que eu ia terminar daquele jeito. Em relação a outros livros, o processo é diferente. Este livro, uma vez, foi terminado por abandono. Eu cheguei para esse livro e falei assim: chega. Você não vai fazer isso. Então, isso não significa que não tenha um fim. Eu acho que tudo é performance que escreve, sabe? Gostou do que fala sobre isso, mas já virar para o livro, chega, você não vai fazer isso comigo, olha bacana, sabe? Eu tenho que ter essas coisas para chegar aqui e falar para vocês, sabe? Quando eu lançar um livro, tem uma base, você vai dizer, esse livro não vai terminar, então foi quando eu quero dizer que cada livro é uma experiência diferente. É uma experiência única, irrepetível, diferente das outras. Ou a gente planeja, mas às vezes a gente vai estar sabendo que está chegando, tá? Ou vem um capítulo de cálculo do lado, e aí você está assim, eu. E foi aquela experiência. Você não vai fazer nenhuma pergunta? Primeira coisa que eu ainda não vi o livro, mas eu vi aqui a questão das personagens e o nome delas. Começar com esse nome Boa Vista, que parece uma construção de bom amém, mas também não sei se. E ela, né? E é um nome também significativo. Queria saber se você, né? Você falou do Machado de Assis, ele escolhia dentro dos nomes das personagens. Queria saber se você pensou nisso na hora que escreveu ou não. E a outra coisa é sobre o processo de escrita, né? Porque acredito que o processo de escrita desse livro ele tenha sido diferente ou não. E aí quero ouvir de você do processo de escrita dos outros livros que você escreveu. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu gosto muito. Eu sempre observei os nomes nos livros. Quem foi aluno do Gonzaga, sabe? Quem foi aluno de Vicentinho, né? A gente não passa pelo nome. Assim. A não ser que seja realmente um nome que não tenha um propósito narrativo claro, sabe? Ou escuro, né? Como é o caso de Capitolina, né? Pedro, Santiago, são nomes que têm um propósito narrativo.
Então, eu sou encantado pelos nomes de personagens, porque eu acho que os nomes compõem a estrutura do personagem. É evidente que eu posso colocar um nome realmente absolutamente comum também, mas os nomes, quando você fala de Boalento, né, esse nome também vem do budismo, né, significa um incomensurável período de tempo. Incomensurável período de tempo, ou seja, a eternidade. E o Boalento, é interessante esse personagem, o nome desse personagem, que ele brotou na própria escrita. Sabe? Ele foi brotando na própria escrita no momento lá que eu falo o seguinte: uma casa toda disposta ao redor do aparador dos mortos, porque a gente vai perdendo as pessoas da família, a gente vai construindo um aparador dos mortos na nossa casa, um altar dos mortos, com fotos, né, uma figuração de uma terra, um aparador dos mortos. Uma casa toda construída em volta do aparador dos mortos, não sei o que você quer. E o bom alento dos mortos. O bom alento dos mortos. O bom alento, de fato, me deu o nome do alento. Né? Eu percebi que eu era uma personagem que estava aparecendo ali, ainda não tinha um nome. Né? E aí, esse processo também é interessante, porque alguns personagens, assim, elas não têm profundas. Tá? Algumas se morrem mais do que outras. Mas é um trabalho de construção de personagem. Construir uma personagem é um trabalho. Né? Eu posso, inclusive, arruinar um personagem. Um personagem que seria boa narrativamente. Sabe? E esse processo, o processo de construção dos outros livros, é bem diferente desse, porque, então, só um pouquinho sobre os nomes, né? Porque é uma novela, não é um romance. Tá? Inclusive, eu já até editora corrigindo no site, que é um site como romance, né? Eu já coloquei como novela. O que isso significa literariamente? Novela mais curta que o romance. Tem menos personagens que o romance. Tem um núcleo de conflito sem muitas ramificações, né? Sem muita capilaridade. Mas, ao mesmo tempo, a novela tem a mesma mobilidade de espaço e tempo que o romance tem. Né? Você pode ir para o passado, projetar o futuro, voltar, flash forward, faz o que você quiser ali. Né? Então, os nomes dos personagens são poucos personagens. Né? Tem o Elmo, que é o narrador, tem o Pedro Boi, que é o pai, tem a Gagaça, que é a mãe, tem a Marla, que é a irmã, e tem uma gata. Uma gata. Que foi uma das grandes satisfações da minha vida. Escrever sobre essa gata. Que, quando ele deu o livro, eu disse: ah, eu sei de mais. Ela sabe de tudo. Ela viu tudo. Do alto, do baixo, por trás dessas frestas. Sabe? E aí, em relação aos outros livros, o meu livro, Romance com Rodrigo, é um livro bastante esquizofrênico na narrativa, porque ele vai entendendo, tem até datas, anos e tal, depois ele dá um salto de 30 anos, não sei o quê. Daí, quando eu escrevi esse livro, eu pensei assim: eu acho que foi o meu primeiro romance, né? Então, eu pensava que era um romance válido, exatamente por essas características, sabe? Porque a narrativa era muito caótica na construção do espaço-tempo. Depois, com o tempo, as pessoas foram lendo o livro, foram dando retorno do livro, né? Todos os positivos do livro, eu percebi que esse livro era para ser assim mesmo. Não era para ser diferente, sabe? Quando eu escrevi meu livro sobre Carmen de Abreu, chama Carmen de Abreu, Narrativa do Amor Emitido, publiquei em 2015. Ela pensava em minha tese, né, de doutorado,
foi aprimorada, tal, né, para virar um livro. É um livro técnico. Ao mesmo tempo não é. Porque eu sinto ali, quando eu retomo alguns capítulos desse livro, é onde a gente fala de homoafetividade, de homoerotismo. Eu peguei um autor, que é um autor canônico, desse tipo de literatura no Brasil, do Caminho do Abreu, e fiz uma pesquisa de toda a obra dele. Mas mesmo fazendo uma pesquisa sobre outro autor, existia um sujeito leitor, que era eu, implicado no livro. Mas aí tem. Aí vamos lá. Lá no defesa de doutorado, a professora Cátia Pereira, da Universidade de Atlanta, falou comigo assim: o seu texto do exame de qualificação, é um exame que a gente faz no início do doutorado, com vários alguns capítulos. Aí a banca orienta, dá um palpite e tal, depois ele usa o orientador, mas o orientador falou assim: esquece que a banca falou que a banca queria que eu fizesse uma escritura artesiana, que é essa fusão entre o subjetivo e o teórico. Eu comecei a fazer isso. E aí eu fui divertido, que naquela época, em 2015, lá no UFMG, isso não era bem visto. Tá? E tinha uma galera lá no UFMG que estava fazendo escritura artesiana, misturar uma coisa assim meio ensaística, inclusive em primeira pessoa. Aí eu fui fazer aquela coisa toda cartesiana de novo, chegou lá, a banca. Tá, o seu trabalho foi muito bom, mas tinha que ir aqui outro texto. Que era para você, entendeu? Então é um processo assim, que oscila, né? Eu não sei nem se eu tenho estilo, tá? Que é uma outra questão que a gente muito difícil de discutir. Qual o seu estilo? Não sei. Eu escrevo. Já escrevi até livro de ficção para uma foto. Eu gosto dessas coisas, né? Então, novamente, né? Cada processo é um processo. Tive o prazer de acompanhar com Tereza e Marília das entrevistas da rádio sobre os entrevistadores, mas não conosco. Então, te pergunto agora, como que você constrói os títulos dos seus livros e como você construiu, e se puder, com o significado de rio na pessoa? Beleza. Vou te deixar eu. Mas eu não vou deixar de comprar mesmo, se você explicar. Por que eu estou falando isso? Eu falei em um momento hoje, eu já usei em qual lugar, tá? Sobre o título, tá? Que eu falei assim, quando eu escrevo, normalmente eu vou colocando títulos vários, tá? Aí eu vou passar tempo, eu vou olhar para outro, vou olhar mais de um que o outro e tal. O que aconteceu com esse livro foi realmente assim, inusitado para mim. Tá? Por exemplo, o Romance Compromisso, o primeiro título dele era O Torturando. Horrível. Horrível. Quando surgiu o Romance Compromisso, ele realmente fala de um personagem compromisso que está escrevendo um romance endereçado ao seu psiquiatra. Aí o título, talvez ele funcione mais para quem lê o livro, né, do que para quem vê lá, né, na estante. Esse livro aí, ele tem 3 títulos. O primeiro dele era sobre a glória da minha mãe. Eu comecei falando hoje, né, que a minha primeira contato com a palavra foi com a voz da terra. E o primeiro título era Uma Voz na Imensidão. Essa imensidão da vida e da morte. Esse título ficou lá, olhando lá na capa do arquivo, lá, uns 7 meses. O terceiro título, o segundo título, foi
o aparador dos mortos. Porque há muita referência às fotos dos mortos e como essas fotos interferem na vida dos vivos. Tá, quase foi esse tipo. Aí eu pensei assim, não, está parecendo um terror, né? Já de terror. Mas, não. O último avesso, ele veio no final do processo. Ele veio uma frase metafórica, tá? Que veio realmente toda a comunidade. É só um banho. Está satisfeito. Estou satisfeito. Então, depois para os livros de vocês, as pessoas que quiserem, tá? Eu vou mostrar o livro do Robert que vocês devem investigar. Muito obrigado, tá? A gente, olha, fala assim, olha, eu vou fazer esse lançamento do IEM. Não tem muitas fantasias na terra, essa coisa, sabe? Para mim, mais importante são as pessoas. Muito obrigado. Eu gostaria de apresentar pega o marcador de texto, pegou? Tá. Deixa eu passar de que Muito obrigado. Você colocou o marcador? Rangel. Porque você chegou a falar. Não deve ter muito demais. É uma muito fé. Jairo. Espero que você goste. Oi? Espero que você goste. Eu já não lembro se ela fez. Aí sim. Tá. Tá. É um casal. Nossa, desse jeito, pelo amor de Deus. Nossa, eu vou ter que fazer essa Uma menina para ter a prova, depois eu faço um sorriso para te dar. É.